assim como um dia, ó Deus, o Senhor usou, ó Deus, o teu filho, ó Deus, Estevão, Senhor, com ousadia e intrepidez na tua palavra, para mostrar, Senhor, para aqueles que estavam diante, ó Deus, diante dele, ó Deus, como o Senhor é Senhor de todas as coisas, ó Deus, como o Senhor é Redentor, Jesus Cristo, assim derrama a unção, a graça sobre os teus servos. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. A igreja, amém. Se esse aplauso é para Jesus, é mais forte, irmãos. E é com alegria, isso. Toma o seu assento nesta noite. Obrigado. Toma o seu assento em nome de Jesus. Você está feliz com Jesus nessa noite? Quem está feliz com Jesus? Então dê um sorriso para o irmão que está do lado. Diga para ele: hoje Jesus tem uma palavra de vida para o teu coração. Isso, não olha com cara de delegado não, irmãos. Olhe com alegria, dê um sorriso para ele e para ela. Louvado seja o nosso bom Deus, irmãos. Amém, glória a Deus. Eu vou estar apresentando os nossos visitantes. Eu peço humildemente a você que veio nos dar honra nessa noite, conforme eu for falando o seu nome, eu queria que você ficasse de pé. Amém, para nós vos conhecer em nome de Jesus. Amém, está aqui o Eduardo, que é irmão do Carlos. Eu acho que é aquele jovem bonito ali. Fique de pé, querido, isso, por gentileza. Cumprimente ele aí, Marlon, por favor. Isso, dê uma paz do Senhor para ele. Fica de pé, querido, rapidamente. Tá a Ana Raquel, não é isso? Isso, que trouxe aquela princesa ali, seus filhos, a Ana Raquel, tá o Ana Raquel, tá o Antônio Davi também. Fique de pé, por gentileza. Tá a Lara, quem é a Lara? Isso, e a Ana Clara, que é essa bebezinha. Ana, como? Laila. Ana Laila, Deus abençoe em nome de Jesus. Também tá ali a Lúcia. Fique de pé, Lúcia, por gentileza. O seu príncipe, né, que é o Gustavo. Cadê o Gustavo? E o Gael também. Gael tá aqui, ó, no colo da nossa irmã Tiana. Amém? Nós vamos saudar eles. Eu não esqueci do pregador. Como nós vamos saudar os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Esta igreja, voltem sempre, a paz de Deus. Visitante, seja bem-vindo. Isso, Jair, sua presença. Como é que é, juventude? Com Jesus estamos dizendo. Kátia, por favor. Isso, varoa. Vamos lá, visitante. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja. Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos, pela vida deles. Deus abençoe a todos vocês. Proposital, deixei o nosso querido presbítero Cleito Oliveira. Fique de pé, esse homem bonito, homem de Deus, um servo, ele é teólogo, professor. Amém? Também o ministro da palavra de Deus está aqui nesta noite. Queria que o nosso Adalto cumprimentasse ele. Você aplaudisse a Deus bem alto pela vida dele, irmãos. Isso, a gente já vai dar bastante tempo para a palavra. As nossas crianças vão subir. E que Deus abençoe sua vida, querido. Amém? Que Deus te use poderosamente nesta noite. Amém? Eu não esqueci ninguém. Os irmãos estão vendo as nossas irmãs subindo. Melhor dizendo, as nossas crianças subindo, porque eles vão prestar um culto aqui no domingo, irmãos. Amém? Os irmãos estão vendo as nossas crianças subindo, que domingo que vem eles estarão aqui alegremente prestando um culto a Deus. Então eles vão subir, vão ensaiar lá. Amém? Então que Deus abençoe as nossas crianças, nossas tias também, que trabalham de forma incansável. Isso, então nós já vamos passar para o momento da oferta. Nós vamos darmos bastante tempo para a palavra de Deus. Amém? Eu queria que os nossos irmãos aí que estão incumbidos, de estar ali recolhendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu quero saudar os nossos irmãos também da mídia digital que acompanham esta igreja pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe todos vocês. Os irmãos sabem, nós temos um canal. Amém? Nós temos um canal, então. Vem cá, José Alves. Isso, Vaso. Me ajude aqui, por gentileza. Em nome de Jesus.
A igreja sabe, nós temos um canal no YouTube, no Facebook, nossa página. Então que Deus abençoe cada um ouvinte, cada um telespectador que faz parte, que acompanha aí todos os cultos, as nossas lives. Deixa aí seu pedido de oração, amém, porque no final nós estaremos orando, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, né, que se encontram através de um celular, de uma televisão. Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, os irmãos sabem, né, irmãos, nós pedimos sempre a contribuição de toda a igreja nesse momento. Estamos vivendo aí dias, né, com uma demanda bem alta. Os irmãos que subiram lá viram, né, nós estamos fazendo uma reforma no nosso piso lá em cima, como eu falei aqui nos dias anteriores, devido à chuva. Acabou que a água penetrou, né, irmãos, no piso, e com isso o piso acabou subindo, né, e foi necessário. O diácono Zenilton também, né, deu uma força lá. Eu também quebrei, tirei alguns pisos lá. E é necessário a gente comprar algumas caixas de piso, né, para nós fazermos essa troca. Amém? Então peço aos irmãos que nos ajudem. É claro que nós temos essa oferta de hoje, a oferta a qual você vai semear, né, através do Pix aí. Nós estamos ainda sem a maquininha, através da sua espécie, mas os irmãos sabem, essa oferta de hoje vai ser toda direcionada ao nosso campo missionário, ao estado de Minas Gerais, né? Mas se você quiser também abençoar, me procure a Leandra também, que está aí também ajudando na tesouraria desta casa, amém? Nos procure, amém? Porque vai ser necessário nós fazermos essa obra ali o quanto antes, amém? Para que não possa prejudicar ainda mais, né? Para que não tenha nenhum tipo de gravidade, nenhum tipo de acidente, amém? Então os irmãos nos ajudem, em nome de Jesus, amém? Virtude ao banheiro também, os irmãos quiserem depositar uma oferta, nos procure. Nós temos uma máquina específica para isso, né? Os irmãos quiserem destinar uma oferta especial ao nosso banheiro, como nosso pastor já liberou palavras aqui nesse altar também de forma incansável, nós dizemos que não é por questão de vaidade, né, irmãos? É uma necessidade nossa. As irmãs sabem que nós temos apenas um cubículo ali, né, para as irmãs fazerem as necessidades, os irmãos também, né? Com isso nós temos um projeto, os irmãos já viram aí na tela, né, de nós aumentarmos esse banheiro. Então é necessário a sua ajuda, a sua fidelidade, a sua liberalidade, amém? Deus não vai descer, Deus não vai falar aquilo que você vai semear. A Bíblia diz que cada um semeia conforme propôs no seu coração, amém? Então pegue o seu dízimo, devolva o seu dízimo nesta noite, a sua oferta. Vamos juntos aqui ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu mesmo vou estar orando com ato de fé também. Eu sempre digo aos irmãos, né, tem uns que se encontram desempregados, né, através do seu dispositivo móvel, levanta aos céus, né, você que está esperando aí uma porta de emprego, um telefonema ou uma causa na justiça, apresenta aos céus. Vamos juntos orarmos nesta noite, logo após nossos músicos vão estar louvando a Deus, amém? Amado Deus e eterno Pai, nesta noite eu quero te apresentar o teu rebanho, a tua igreja, o teu povo que estará aqui semeando na tua obra. A tua palavra diz, meu Pai, que, meu Pai, cada um, meu Pai, semeia conforme propôs no seu coração. Eu te peço, abençoe a todos, conforme Abraão sacrificou no teu altar, conforme, meu Pai, aquela viúva que ainda tinha pouco, meu Pai, pouco azeite na sua botija. Eu te peço, meu Pai, abençoe a todos nesta noite, cada CNPJ, cada CLT, cada carteira assinada, cada filho teu, meu Pai, que tem uma porta de emprego, meu Pai, de pé, cada filho teu que tem um negócio estabelecido. Eu te peço, abençoe a todos, meu Pai, nesta noite. Toma a tesouraria desta igreja, toma a conta, meu Pai, bancária deste povo nesta noite, toma a remuneração do Campo da Lapa. Eu te peço, abençoe a todos essa oferta que estará sendo destinada ao campo missionário. Eu te peço, abençoe os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu peço que o Cauã tá aí? Isso, Cauã, bota aí Som Milagre, Voz da Verdade na tela, e toda a igreja vamos louvar junto com os nossos músicos, amém? Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Eu queria que todos que estivessem aqui nessa noite pudesse dizer que é um milagre de Deus, né? Eu e você, eu sou um milagre, você também é um milagre. E essa canção eu gosto de louvar porque é um louvor que toca, né? Toca a gente, toca no coração. E
tem outras canções, tem outras músicas, mas uma vez eu tava, né, em um momento assim, eu escutei essa canção, Sou um Milagre, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, usa-me. Amém? Você que pode, aplaude bem alto a Jesus, irmãos. Aleluia, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? O servo de Deus vai estar ministrando nessa noite. Eu peço humildemente a sua ajuda para nós ouvirmos o que Deus tem da parte dele por intermédio do servo do Senhor. Humildemente a sua ajuda, a contribuição, né? Vamos cessar a ir ao banheiro, a beber água, porque eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Amém? Eu vou dizer, os irmãos, como de costume, os irmãos vão repetir: bendito! Eu não voltaria não, irmãos. Eu não voltaria não, Kátia. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Aplauda Jesus bem alto, irmãos. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glórias sejam dadas a Deus. Deus é fiel. Deus seja louvado por estarmos reunidos aqui nessa noite, adorando o seu nome, nesse culto de missões. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra dele aos irmãos. Deus abençoe o pastor dessa casa, o pastor Gedson, juntamente com a sua família, sua esposa, os obreiros aí que tão gentilmente nos recebem aqui na tribuna para ministrar a palavra de Deus. Deus em Cristo abençoe essa amada igreja que nos acolhe nessa noite.
Eu quero compartilhar de um texto bíblico com os irmãos, dentro daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta no capítulo 8 do Evangelho, conforme escreve Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus descreve em seu capítulo de número 8. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler do 18 até o 23. Deus abençoe a mídia que está transmitindo, editando. Eu estava aqui no culto observando, os irmãos da mídia são bem dinâmicos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O pastor Jedson está acompanhando através da live, mas é claro, ele não poderia deixar de nos acompanhar. Uma bênção. Um abraço para o pastor Jedson, aí fica o registro ao vivo. Capítulo 8 do Evangelho conforme descreve Mateus, do versículo 18 ao versículo 23, eu quero falar sobre missões, que é a temática desta noite. Diz o texto bíblico: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você que pode, tome assento nessa noite, me empreste um pouco da sua atenção. Já é noite de missões, e falar de missões é falar de muito mais, de um Deus que muito mais tem uma missão para a sua igreja. Deus não tem apenas uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Vou repetir. Deus não tem apenas uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. E por que isso? Porque antes de Deus falar vai, Ele primeiro foi. Deus nunca vai requerer algo de nós que Ele mesmo não tenha dado conta de fazer antes. Por meio de Jesus Ele diz ide, mas antes de dizer ide, Ele foi. E quando Ele foi, no começo de tudo, capítulo 3 de Gênesis, o homem está lá, escondido de Deus por conta das suas escolhas ruins, morto pelo pecado. E o Deus que vai dizer vai lá na frente, lá atrás é Ele que vai. O texto diz que na viração do dia, Deus visita o jardim, procurando o homem que estava perdido nos seus pecados. É por isso que, muito mais do que uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. Então, antes dele dizer vai para nós, Ele foi muito antes. O texto bíblico que nós temos em mãos é uma narrativa que detalha um episódio do ministério de Jesus. O texto, conforme Mateus vai descrever, até aqui Jesus já pregou seu grande sermão. Mateus apresenta Jesus na forma de um grande mestre da lei.
a ideia de Mateus nos seus primeiros capítulos, ele tem a pretensão de comunicar Jesus como alguém maior do que Moisés, e por isso que ele faz questão de detalhar a biografia de Jesus desde os seus primeiros anos de vida, a partir de um paralelo com a vida de Moisés. É o Moisés que nasce no contexto do Egito, é o Jesus que é preservado pelos seus pais no Egito, é o Moisés que passa 40 dias, 40 noites no alto de um monte para receber de Deus, enfim, tanto a lei como a planta do tabernáculo. E nesses 40 dias e 40 noites tem um contato ímpar com Deus. O Mateus apresenta um Jesus que por 40 dias e 40 noites vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. O texto sagrado do Êxodo apresenta um Moisés que ele desce desse mesmo monte com a lei, com os ensinamentos, e apresenta nos evangelhos Mateus um Jesus que está no alto de um monte. Qual monte? O Sermão da Montanha. Ele está no alto de uma montanha trazendo ensinamento para o povo que o rodeia na parte mais baixa desse monte. E nesse momento Mateus tem a pretensão de apresentar alguém que é maior do que Moisés. E até aqui Jesus ele já ensinou, e o retorno que Jesus tem dos seus ensinamentos ao final do Sermão do Monte, no capítulo 7, é o seguinte, que toda a multidão estava pasma, diante dos seus ensinamentos, e o dito que corria era o seguinte: ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele é diferente, ele comunica diferente. E não apenas a forma como ele comunica, mas o conteúdo que ele comunica. Jesus até então ele está sendo ovacionado pela multidão, está sendo abraçado. É nesse momento que Jesus começa a angariar uma multidão que anda ao seu redor. E no capítulo 8, que é o capítulo que nós fizemos a nossa leitura, nesses poucos versículos, você percebe que esse capítulo ele é envolvido entre duas cenas. A primeira cena é a cena que antecede. E que cena é essa? É a cena em que Jesus ele vai na casa de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Ela jazia em febre, impossibilitada de receber os convidados. O texto bíblico diz que Jesus toma ela pela mão, ela se recupera, vai servi-lo. Com efeito, uma multidão se reúne naquela tarde e vai procurar Jesus. O texto sagrado diz que, com uma única palavra, Jesus expele todos os demônios e cura todos os enfermos que o rodeiam naquela tarde. Agora imagine bem, Jesus não precisou fazer uma campanha de 7 dias como nós. Uma única palavra, ele deu conta de todo mundo. Jesus não precisou fazer um atendimento personalizado da multidão, assim como ele fez com a sogra de Pedro. Não, tinha muita gente, vamos resolver o problema rápido, porque a hora avança. Então, uma única palavra resolveu o problema de todos. Agora perceba bem, se um homem que quando abriu a boca, ele já atraiu uma multidão para perto de si, imagina um homem agora operando sinais e maravilhas, como essa multidão poderia triplicar, quadruplicar, enfim. Jesus estava numa crescente, Jesus tinha a aceitação pública, Jesus ele desfrutava da aprovação de todos. É uma tarde de muita gente, o horário está avançando, tem muita gente ao seu redor. Se nós pudéssemos destacar um momento ou alguns momentos de sucesso do ministério de Jesus, essa tarde certamente concorreria para um dos melhores momentos de sucesso do ministério de Jesus. E você sabe bem o que é um momento em que se está em alta. No momento que se está em alta, nós nos sentimos bem. Nós nos sentimos ótimos, nada nos coloca para baixo. Qualquer crise de identidade numa alta é resolvida. Qualquer questão mal resolvida no que diz respeito ao eu, é mal resolvido no momento de alta. A alta nos faz bem para o nosso ego, faz bem para a nossa autoestima, faz bem para aqueles que estão ao redor de nós,
faz bem para aqueles que nos querem bem. Um momento de alta não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário, um momento de alta é necessário em nossa trajetória de vida e a confirmação, enfim, de alguns propósitos que Deus tem na nossa vida. Mas a vida não é constituída apenas de momentos de alta. A vida não é constituída apenas da aceitação do todo. Em um momento, Jesus está rodeado de uma multidão, Jesus está sendo muito bem quisto por todos, está recebendo tratamento VIP. Mas a cena que sucede esse episódio que nós lemos, ela é bem diferente. Ela ocorre do outro lado da margem. E ela começa a partir do percurso, quando ele decide sair para o barco. E qual é essa cena que envolve o texto que nós lemos? É uma cena bem diferente. Ele agora, nesse momento, ele vai passar por uma grande tempestade, enquanto ele cruza um grande mar, que na verdade era um lago, mas era conhecido como mar. Ele está sendo submetido a ventos, seus discípulos estão aterrorizados, não tem mais aquela multidão ao seu redor para poder bater palma, para poder jogar confete, para poder lhe confirmar, para poder lhe receber bem. Não tem mais nada disso. O que tem é vento, o que tem é tempestade, o que tem é água, o que tem é desespero, o que tem é grito de socorro. É esse contexto que sucede o texto que nós lemos. Quando chega lá do outro lado da margem desse grande lago, a Bíblia diz que eles chegam lá, tem lá 2 endemoniados. Esses 2 endemoniados, enfim, vivem afastados da sua cidade, porque é impossível controlá-los ao seu ímpeto. E o texto bíblico diz que eles expulsam, aliás, Jesus expulsa aqueles demônios. E quando você pensa que, olha, a multidão vai vir, a multidão veio de fato, mas a multidão ela veio com uma proposta diferente daquela multidão que estava lá na margem, que ele decidiu sair. A multidão daquele lado da margem batia palma, agradecia, ovacionava, elevava ele. A multidão dessa margem do lado de cá, ela faz diferente. Ela olha para os endemoniados que foram libertos, olha para Jesus. Olha para quem foi liberto, olha para Jesus. Mas não fica olhando só para Jesus e para quem foi liberto. Olha para os porcos que se perderam no processo da libertação de 2 almas. Quantas almas foram libertas? 2. Quantos porcos foram sacrificados? Uma manada. Eles olham para aquilo e vai dizer: Jesus, faz o favor, sai daqui, porque não é conveniente para nós te manter. Porque se em um dia o Senhor salvou 2 almas e 2 almas custou uma manada de porcos, se o Senhor ficar aqui uma semana, a gente vai à falência. Então, por favor, não liberta mais ninguém, porque nós preferimos porcos do que almas. Em Gadara a coisa é diferente. Em qualquer outro lugar nós sacrificamos porcos por almas, mas em Gadara se sacrifica almas por porcos. Em Gadara uma manada de porcos vale mais do que 2 almas. Mas para Jesus, aleluia, glória a Deus, por uma alma, aleluia, que se salva, que ele encontra, o Jesus mesmo deixa claro, há uma festa nos céus, aleluia. O evangelho em Gadara funciona diferente. Se vai perder porco, não salva a alma. O evangelho segundo a Jesus é o seguinte: perdem-se as coisas, mas as almas ainda se salvam. Você percebe que o texto que nós lemos ele é envolvido por essas 2 cenas. De um lado da margem ele é aceito, de outro lado da margem ele é rejeitado. De um lado da margem ele é aplaudido, de outro lado da margem ele é vaiado. De um lado da margem talvez possam dizer: fica mais um pouco. Do outro lado da margem, sai daqui depressa. O Jesus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, mas a aceitação de um lado não é a aceitação do outro.
O evangelho é único apenas. Paulo vai deixar claro dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. E o perfume possui uma única fragrância. No singular ele possui uma única fragrância. E Paulo continua dizendo: para aqueles que se salvam é cheiro de vida, para aqueles que se perdem é cheiro de morte. Por quê? Porque o perfume é o mesmo. Agora depende de quem sente a fragrância e a lembrança que a fragrância vai trazer. Uma mesma fragrância é capaz de trazer lembrança boa em alguém, mas lembrança ruim em outra pessoa. Assim é o evangelho de Jesus. De um lado da margem ele é bem aceito, fique conosco. De outro lado da margem ele é rejeitado, sai daqui depressa. Mas entre uma margem e outra, está aqui o texto que nós lemos. E no texto que nós lemos, Jesus deixa claro o seguinte: nós temos que atravessar, nós temos que sair do lugar da aceitação, nós temos que sair do lugar dos aplausos, nós temos que sair do lugar onde nós estamos em alta. E existem coisas para fazer, e por melhor que seja esse lugar, nós temos que sair daqui. Lugares bons, eles são definidos à medida que nós entendemos o tempo que nós devemos ficar neles. O Egito foi bom para o povo de Israel até um determinado ponto. E que ponto foi? Quando Jacó desce com a sua família para o Egito, lá no Gênesis, o texto deixa claro que a família de Jacó estava se perdendo. Rubens deitou com a concubina do pai. Os cananeus estavam envolvendo a família de Jacó. Certamente aquela família ia se contaminar, ia se dissolver, ia colocar o plano e as promessas que Deus fez para Abraão em risco. Então o que é que Deus faz? Deus envia primeiro José, de uma maneira que ninguém queria ser enviado. Depois, em seguida, José abre caminho, vai a família de Jacó. Eles são recebidos como hóspedes 5 estrelas, eles vivem na melhor cidade do Egito, está tudo bem. Mas quando o prazo de validade bate, aleluia, o que é hotel vira prisão. Aí o texto bíblico diz que outro faraó se levantou que não lembrava de José. O prazo de validade venceu. E quando o prazo de validade vence, locais que são bons ficam ruins, aleluia. Basta entendermos o tempo de permanência em determinados locais. Jesus é Deus, irmãos. Deus não vai pisar na bola como nós pisamos, a ponto de falar: eu quero ficar além do tempo determinado. Não, o local é bom, mas tudo que é bom tem um limite. Tem gente que estraga um momento bom por não saber até onde se deve vivê-lo. Jesus fala: está muito bom, mas tem caminho pela frente. Aí nesse momento se apresenta um. Esse um, o texto bíblico diz que é um escriba. O escriba é um homem muito importante. O escriba é um homem que sabe a lei. É um oficial, intérprete dos escritos de Moisés, da Bíblia da época de Jesus. Se tinha alguém competente nas Sagradas Escrituras, alguém que tinha posição, alguém que desfrutava de destaque, era um escriba. O escriba era responsável por produzir os textos, não tinha máquina de cópia, você sabe disso, a gente está falando do século I, não tinha nada disso. Então como é que se produzia um rolo do Antigo Testamento para uma sinagoga? Aí entrava o escriba, ele olhava para o rolo original, ia para o outro rolo e ia escrevendo, escrevendo, escrevendo. E o processo de cópia era tão minucioso que se errasse um ponto, era rasgado todo o rolo. O escriba, ele conhecia aquele texto, nossa, de cor e salteado. E agora quem se propõe, não é Jesus que chama, é ele que se apresenta. Jesus não precisou fazer proposta e dizer: vem cá para o meu time. Não, Jesus não é pastor que está montando o time. Jesus não é técnico para montar time. Ele é pastor para arrebanhar a alma.
Então veio um competente para poder agregar no ministério de Jesus e fala: tô aqui. Agora venhamos e convenhamos. Pastor Jedson que me ouve. Qual pastor não ia querer um escriba no seu ministério? Escriba é alguém competente. Cleito, como pastor, certamente ia querer um escriba. Qualquer um aqui, como dirigente, como presidente, como o que for, como líder, vai querer um escriba, alguém competente, alguém capaz, alguém com a formação adequada naquilo que você coordena. Nossa, esse alguém vai somar e vai somar muito. Nossa, agora a missão decola. Por quê? Porque veio um escriba. Ele tem posição, vocês vão melhorar a nossa imagem, porque até então a gente anda com pescador, daqui a pouco vai entrar um cobrador de impostos, só gente que queima o nosso filme. Agora vai vir um escriba, agora a coisa vai melhorar. Ó. Vão começar a olhar a gente por cima, vão começar, enfim, a requisitar-nos. E aquele negócio, vai um escriba, chama outro, chama outro, chama outro, chama outro. Daqui a pouco a gente tem uma igreja só de escriba. Imagine o rendimento de uma igreja só de escriba. Meu Deus do céu. Os caras capazes ou capazes. Os caras que têm imagem. Os caras que têm habilidade. Os caras que têm competência. Mas Jesus olha, opa, tem um escriba, Jesus. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Aí um escriba que conhece a Bíblia de cós salteado, ele não vai dar mole. Ele vai falar o seguinte: mestre, ele usa o pronome de tratamento porque ele quer ser admitido. E quem quer ser admitido não vai vacilar no pronome de tratamento, não é? Chama de doutor sem ter doutorado, né? Mestre, mas Jesus não era nem mestre pela formação da época. Jesus era o sábio do campo. Tanto é que não é à toa que a multidão fica, ele ensina como autoridade, não como os escribas. Ou seja, os escribas são homens que têm a formação adequada. Jesus não tem a formação adequada. Quem tem a formação adequada dá o que a gente precisa. Quem não tem, aleluia, glória a Deus, dá. Aí, ele vai continuar: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Essa fala não é dele. Essa fala não é dele. Essa fala é ensaiada. E por que é ensaiada? Ele é um escriba, ele é um mestre da lei, então ele conhece o texto de quais salteados. De onde ele tirou essa fala? Livro de Ruth. Aonde fores, eu irei. Aonde pousares, o teu Deus. Ele é mestre da lei, então ele ensaiou esse momento. Agora fala, gente. Um cara bom e um cara que vem ensaiado para você. O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, preencha a ficha dele aqui, secretário. Terça-feira a gente apresenta ele na sede. Não passa dessa terça. Na terça o nome dele está lá na sede lá. Eliel vai lá, ó, fala para o Eliel, ó, caprichar na apresentação. Lê o currículo do cara direito. Jesus olha para ele. É um homem que está com a declaração apaixonada. É um homem que está entusiasmado. Mas por que ele está entusiasmado? Uma tarde daquela, não entusiasma quem? Uma palavra curou enfermos, expeliu demônios, curou a sogra de Pedro. É uma tarde de sucesso, irmãos. É igual festividade, não é? Festividade é uma benção, né? Tudo é bonito, tudo é mágico, não é? Todo mundo é irmão. Todo mundo fala a mesma língua. Quem visita quer congregar, não é? É o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Mas Jesus, ele está com uma missão. A gente está falando sobre missões.
E a motivação, o sentimento adequado para missões não é o entusiasmo. Para missões não precisa-se de pessoas emocionadas. A gente não está falando de uma festa de 3 dias. Festa de 3 dias, uma pessoa emocionada dá conta. Agora eu quero ver o ano inteiro de preparação. Quem é emocionado não aguenta. Então comece a avaliar os 3 dias, aleluia, glória a Deus, através dos 362 que o acompanham. Não é 3, é 2. Comece a avaliar os 2 dias pelos 363 que o acompanham. Não é 2, é 1. Comece a avaliar esse único dia de festa, aleluia, pelos outros 364 que o acompanham. Porque o que Jesus tem não é para uma tarde de sucesso. O que Jesus tem é de missão para uma vida. E quando se trata de uma missão cujo tempo é uma vida, o entusiasmo não dura muito tempo. Jesus olha, ele é capaz, ele é ensaiado, mas Jesus larga uma para ele que quem é obreiro de Jesus vai puxar a lapela do paletó de Jesus e vai dizer o seguinte: Jesus, pelo amor de Deus, a igreja está crescendo agora, o Senhor vai vir com essa? Jesus vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha só, você tem uma ensaiada para mim, eu tenho uma que não é ensaiada para você. Olha para o alto, tem passarinho? Tem. Olha para baixo, tem raposa? Tem. Agora olha para o tempo, a tarde está, o sol baixou, a noite está chegando. Quando terminar, o que está no alto tem ninho, o que está no baixo tem covil. Mas quem andar comigo não tem aonde reclinar a cabeça. Você está ensaiadinho, você está entusiasmado, mas eu quero saber se esse entusiasmo todo é pelo que você viu nessa tarde. Sabe por quê? Desse lado da margem está tudo bonito, mas eu tenho que te dizer uma coisa: eu não vou ficar aqui muito tempo, eu estou indo lá para o outro lado. E o que nos espera lá do outro lado, aleluia, talvez não seja o que você espera. O que nos espera por vezes não vai ser o que esperamos. E se é o entusiasmo que está nos movendo, enfim, a viver o Evangelho de Cristo, eu vim te trazer uma notícia triste demais. Uma hora você vai largar. Que é um escriba, veja bem, irmãos, o escriba é alguém que é muito bem aceito aonde ele vai. Aonde ele chega, ele é escriba. Aonde ele chega, chega o pronome de tratamento dele. Pode ver que nem o nome dele é citado, mas o título dele é. Tem gente que é assim, né? Você não sabe nem o nome, mas sabe o título. Jesus falou, vai chegar um momento que esse cara aí que está todo alegre, ele vai começar a ver gente chamando não ele pelo título, mas chamando ele de pss, pss. Aí não. E o que é que esse cara vai querer da vida dele? Vai ter um momento que daqui a pouco não vai começar a vir, vai começar a parar a demanda que vem da sinagoga para ele poder produzir os manuscritos, e é disso que ele vive. E quando essa demanda começar a parar porque ele anda comigo, o que é que ele vai fazer da vida dele? Algumas pessoas que se aliavam a ele vão começar a rejeitar ele. Porque desse lado tem aplauso, do outro lado tem rejeição. Desse lado tem festa, tem banquete, do outro lado tem um passa fora te aguardando. Jesus está falando, eu não preciso de nenhum emocionado na minha missão. Eu não preciso de ninguém que ouviu uma palavra, se emocionou, tome uma atitude precipitada. Não, Jesus muito bem deixa claro em outro momento nos evangelhos o seguinte, acerca de seguir ele, que nós devemos fazer um cálculo. E quando ele diz isso, o seguinte, quando vem um exército mais poderoso do que você,
Qual é a atitude adequada a ser feita? Você olha para o seu contingente, faz os cálculos. Será que eu consigo ir contra aquele exército? Não consigo, então eu levanto bandeira de paz, senão o resultado vai ser morte. Se eu vou construir uma torre, eu sento, faço os cálculos. Se o que eu tenho não dá conta de construir a torre, eu nem começo. Por quê? Porque senão vão passar, vão balançar a cabeça e diz: começou e não terminou. Resultado, vergonha. Quem não faz o cálculo para seguir a Jesus, o fim é dois: ou é morte ou é vergonha. Aí você começa a trazer na tua memória quanta gente morta. É porque não calculou bem a caminhada. Eu não estou falando de uma corrida de 100 metros rasos. Eu estou falando de uma maratona que você vai correr a vida toda, em nome de Jesus. Aleluia. Quem entende essa palavra, dê glória para Ele. Quanta gente envergonhada, lembra? É porque não calculou. Jesus está falando lá do outro lado, tem chumbo grosso esperando. E eu quero resolver o que tem que resolver aqui do lado de agora. Eu não quero esperar terminar a festa. A gente vai resolver isso na festa. Mas Jesus vai quebrar o momento. Jesus, não tem problema. Eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito. Aleluia. O meu propósito não é desse lado da margem. Ele tem nesse lado da margem o seu princípio, mas ele continua do outro lado. Não dá para atravessar com gente emocionada. Ouviu, escriba? Os pássaros têm ninho, raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O texto não diz o que ele respondeu, mas o texto progride e o outro se pronuncia, e o texto deixa claro que era um dos seus discípulos. Se antes era um escriba, o escriba não era do grupo dos discípulos. Esse que se pronuncia agora é do grupo dos discípulos. O escriba era de fora, o discípulo é de dentro. O discípulo é aquele que caminha, porque discípulo, a palavra discípulo tem o intuito de falar sobre aquele que caminha, que trilha os mesmos caminhos, trilha os mesmos passos. É aquele que anda junto. Esse é o discípulo. É aquele que dorme onde o outro dorme, come o que o outro come, vive a vida que o outro vive, é aquele que está em constante contato. Isso é o discípulo. Agora um desses vai dizer o seguinte: olha, Jesus, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O escriba chama de mestre, o discípulo chama de Senhor. E aí Jesus diz: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Agora veja bem, se um tinha uma declaração apaixonada, o outro tinha uma excelente desculpa. Qual desculpa é essa? A desculpa que nenhum de nós poderia interpelar. Que desculpa era essa? Deixa eu enterrar papai primeiro. O que você vai falar para um cara desse? Tá liberado, meu filho. Eu vou barrar o cara de enterrar o pai dele? Como é que eu vou fazer isso? Nenhum pastor hoje em dia conseguiria ter essa réplica de Jesus. Que a desculpa é excelente. A desculpa é excelente. Vou enterrar meu pai. Pelo amor de Deus, vai lá, deixa, a missão faz depois. Pelo amor de Deus, vai lá, enterra ele lá, fica lá o tempo que for necessário. Depois, quando você se recuperar, se curar do luto, esperar a perda, aí você volta devagarzinho, a gente vai conversando e aí a gente continua o que a gente tinha para fazer. Mas tem um detalhe, o barco está para sair. Será que dá para o barco esperar? O barco está para sair. Papai tem que ser enterrado. Mas a ideia aqui é o seguinte: não é um enterro que está para acontecer naquele instante. Porque veja bem, se o pai dele morreu, por que ele está fazendo ali? A ideia aqui está ligada
ao cuidado parental. O filho, principalmente o mais velho, era responsável por... Não tinha previdência social e também não tem hoje. Não tinha INSS e em breve também não haverá. Então, não conseguia mais trabalhar no braço. Se não fosse rico, dependia dos filhos que tinha força no braço para poder manter. Então, tá lá o pai. Qual é a obrigação do filho? Eu tenho que manter ele, garantir o sustento dele até o último dia de vida dele. Quando ele morrer, eu tenho que enterrá-lo, enfim, fazer tudo aquilo que confere a lei. Por quê? Porque honrará o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Mas agora esse homem, ele está falando o seguinte, olha, o pai dele não tinha acabado de morrer, porque senão ele não estaria ali. O que ele está querendo comunicar para Jesus é o seguinte: Jesus, deixa eu cuidar de papai. Deixa eu lá dar a merenda dele. Deixa eu lá, enfim, ver lá todos os dias de vida dele. Mas quanto tempo ele vai viver? Não sei, tomara que ele viva muito. Eu gosto muito do meu pai. E aí sim, quando ele morrer, eu enterrar, porque no processo do funeral é o seguinte, você deposita ele numa caverna, enfim, escavada numa rocha, no que for. Aí depois de 1 ano, quando só estão os ossos, retira-se os ossos, que nós chamaríamos de exumação, e aí sim você enterra. Ou seja, depois de morrer, ainda tem 1 ano ainda que eu tenho que prestar honra a ele, porque papai era digno. Eu vou de respeitar papai? Se vive eu respeitava, morto muito mais. É um luto arrastado. É um luto que pausa a vida. Quando ele fala para Jesus, deixa eu sepultar meu pai, nas entrelinhas ele está dizendo tudo isso. Aí Jesus olha para ele e vai dizer, o barco está saindo, cara. Se teu pai tivesse morto, tu nem aqui estava. Tu quer cuidar dele até o último dia. Eu sei, isso é nobre. Eu sei que você tem ainda algumas coisas que você adotou como compromisso para você. E isso por vezes te limita de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu sei que você é cheia de compromissos, aleluia, e por vezes você sente o seguinte, se não fosse isso eu estava fazendo o que Deus mandou fazer. Se não fosse isso, eu estava no centro da vontade de Deus. Aí toda vez você olha para Deus, tece a tua melhor desculpa e fala, Deus, tu sabe que eu não estou onde o Senhor quer que eu esteja, porque eu estou fazendo aquilo que eu me compromissei a fazer. Mas Deus hoje tem uma palavra para você. O barco está saindo. O barco, tem uma igreja que entende essa palavra nessa noite? O barco está saindo. Tem muita coisa para frente, aleluia, glória a Deus. Eu sei que aonde você está tudo bem, aleluia. Você vem no culto, você ouve uma boa música, você ouve uma boa palavra, tu entrega o teu dízimo, tu dá a tua oferta, aleluia, glória a Deus. Tu vem em algumas atividades extras, mas você sabe que Deus quer mais de você. E a palavra dele para você nessa noite é, o barco está saindo. E eu vou lhe dizer uma coisa, gente. Às vezes a informação de que nós vamos sair de um lugar e vamos para outro nos causa pânico. Por quê? Porque o que resta é incerteza. Como é que vai ser do outro lado? Aqui está tudo bem, aqui a gente come, a gente bebe, a gente veste, a gente calça, a gente vive, aleluia, glória a Deus. A gente, aleluia, é bem recebido, a gente é aplaudido. O que é que tem lá do outro lado? Mas a palavra é, o barco está saindo. Aí Jesus fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tem muita gente para poder fazer, aleluia, isso que você está fazendo e você sabe muito bem. A tua melhor desculpa, aleluia, é um pretexto para tuas fugas.
Você sabe muito bem que tem muita gente para poder fazer aquilo que você está fazendo. Tem gente que Deus já levantou e já disse para você: deixa isso comigo que eu resolvo isso. Vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Mas você ainda continua se escondendo atrás desse pseudo compromisso. Esse compromisso que só existe na tua cabeça. Esse compromisso que é a tua muleta e você tem medo de largar. Deus já levantou gente e disse: deixa isso, eu vou fazer isso. Deus já te deu uma palavra, disse: tem gente para poder fazer isso que você está dizendo que só você pode fazer. Faz o que eu quero que você faça e você não faz. Mas a palavra para você ainda é uma: o barco está saindo. Eu peço que você se coloque de pé nesse momento. O barco está saindo. Para quem é emocionado, entusiasmado e quer fazer essa obra sem calcular o que ela envolve, o barco está saindo. É melhor você mudar suas motivações. Tem gente querendo fazer a coisa certa com a motivação errada. Rever a tua motivação, porque o barco está saindo. Você vai ficar, por quê? Porque você está com a motivação errada. E quem está com a motivação errada não pode ser enviado. O que está movendo esse teu eis-me aqui, envia-me a mim, não é o sentimento correto. A palavra para você é: ou se resolve ou o barco está saindo. Mas também tem gente com dúvida. É muita coisa para fazer, é muito compromisso. É filho, é marido, é pai, é mãe, é neto, é bisneto. É criar os filhos dos filhos. Não bastou criar os filhos, tem que criar os filhos dos filhos. É criar o filho do filho do filho. E todo mundo já disse para você: não precisa. Mas isso é tua muleta, você sabe. Eu vim aqui para a gente apanhar junto, crente. Mas, Cleide, como é que fica o visitante disso? Ele vê a gente apanhar aqui, oh, aleluia, glória a Deus. E Deus vai salvando em nome de Jesus. Está com dúvida? O barco está saindo. Está com a motivação errada? O barco está saindo. E como é que o texto termina? Nós lemos: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Porque discípulo é quem segue. Discípulo é aquele que pode até começar com a motivação errada, mas ele se converte, aleluia, e ajusta para a motivação certa. Discípulo é aquele que pode ter até dúvida: será que eu saio, será que eu não saio? Que se esconde atrás de falsos compromissos para não ir. Mas é aquele que fala: quer saber? Estou largando tudo, estou indo. Mas só entra no barco quem é discípulo. Você quiser ficar na margem aí, aleluia, vivendo essa tarde que para você nunca deve acabar, aonde as palmas não acabam, aleluia, isso tem tempo de validade. Se você quiser ficar aí, você vai, mas só entra no barco quem é discípulo. Quem não está movido pela emoção, quem não está impedido pela dúvida, quem não é movido pela emoção e quem não está impedido pela dúvida, esse vai entrar no barco. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Nós estamos falando de missões, e eu quero deixar aberto um convite nessa noite, porque o mesmo barco que serve para o crente para ele poder fazer o que Deus mandou ele fazer, é o mesmo barco de salvação para você que ainda não decidiu pela tua vida. E aí, quanto tempo você vai ficar ouvindo que o barco está saindo? Vai esperar o barco sair mesmo? Só entra quem é discípulo, rapaz. Quem vem no culto ouvir uma boa música não entra no barco. Quem vem no culto, aleluia, para ouvir uma boa palavra para começar a segunda-feira motivado, eu vim te dizer uma coisa, uma verdade: no YouTube tem palestra melhor do que minha pregação. Vai lá ouvir.
Tem barzinho aí com música ao vivo melhor do que a nossa. Vai lá ouvir. Aqui tem um barco que está saindo. E nesse barco não vai quem é encantado pela música. A música é boa. Bateria microfonada. Oh, maravilha. É um sopro isso? Oh, glória sejam dadas a Jesus. No barco não entra. Quem veio ouvir uma palavra para levantar. Eu tenho que começar a segunda lá em cima. Não. Aqui tem uma única palavra para você. O barco está saindo. E aí? Para o crente é o barco da missão. Para o não crente é o barco da salvação. Nesse momento eu quero orar e eu quero abrir um momento aqui para você, aleluia, que quer se decidir pelo Senhor como Salvador da sua vida. Você se sentir à vontade para isso, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. E eu quero começar a orar. Vamos clamar, igreja. Há uma batalha nesse momento. Há uma batalha. Há uma batalha. Há uma batalha. A dúvida, a resistência. Há sim algumas barreiras, algumas coisas que impedem, alguns falsos compromissos, alguns sentimentos aí mal resolvidos aí nesse coraçãozinho. Oh Deus, nos ajuda a entrar no barco. Que barco é esse? Eu não sei, Pai. Que barco é esse? Eu não sei, Pai. Que barco é esse? Eu não sei, Pai. Mano Cicleide, minha esposa, venha louvar um hino. Que barco é esse? Eu não sei. Mas nos ajuda a entrar, Pai. Ajuda a tua igreja a entrar, Pai. Ajuda a tua filha a entrar, meu Pai. Ajuda o teu filho a entrar, meu Pai. Ele veio por meio de um convite. Veio descompromissado. Não vou decidir nada. Eu estou à vontade. Mas o Senhor liberou uma palavra para ele. O barco está saindo. E aí? Qual é a tua resposta hoje? O barco está saindo. Aleluia. Há uma batalha, igreja. E enquanto, aleluia, glória a Deus, o louvor é ministrado, está aberta essa oportunidade, aleluia, para você que quer receber Jesus como teu Salvador, vir aceitá-lo. Vamos adorar. Coloca a mão no teu coração, seja ministrado, seja ministrado. a terra se alegrar. Ele é a própria Adore a Ele. Pense no barco que está te esperando. Vão fugir, pense na oportunidade que Deus está te dando. Tremer com sua voz. Pense no barco que está para sair. Tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver.
teu meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três te formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande Aleluia. é o meu Deus. Se Ele é grande, então entra no barco. Cantarei. Quão grande Se Ele é grande, Ele traz um convite para você hoje. Entre no todos barco. são de ver. O barco está saindo. Quão grande E eu termino essa oportunidade com a seguinte palavra: o barco está saindo. Qual é a sua decisão? Amém. Glória a Deus, irmãos. Se você recebeu essa palavra, aplaude bem alto a Jesus. Louvado seja o nosso bom Deus. De pé como estamos. Amém. O apelo já foi feito. Que Deus abençoe a todos. Eu já quero aqui agradecer a Deus humildemente, ao nosso querido presbítero Cleito. Nós ficaríamos, irmãos, até meia-noite ouvindo. Confesso. Mas que Deus abençoe ele, sua esposa, Lúcia, seus filhos. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Eu queria chamar os visitantes, ou melhor, queria chamar os aniversariantes aqui. Vem cá, Jailson. Me ajude aí, Kátia, quem fez. Vem cá, minha irmã, por gentileza. Tem mais alguém? Somente eles? Mais alguém, irmãos, nessa semana fez aniversário? Foi o Arthur? Não. Mais alguém? Tua princesa fez? Glória a Deus. Isso, coloca ela no colo aí, Diane, por favor, Diana. Vamos estar aqui. Vem cá, Diácono Carlos, orar a Deus. Apresentar elas aqui. Em nome de Jesus. E você do seu lugar aqui, irmãos, vamos orar, apresentar os nossos aniversariantes. Amém. Para que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Antes dele orar, vamos cantar o parabéns. Estende a mão para cá, vamos lá? Isso. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos. Uma vez, vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos por esses 3 vidas que completaram mais uma primavera. E somos gratos a Deus quando Deus nos dá essa oportunidade de completar mais um ano.
Senhor Deus e Pai, nesse momento, meu Pai, oramos, meu Pai, por essas 3 vidas, meu Pai, que o Senhor permitiu, meu Pai, completar mais uma primavera, meu Pai. Continua, meu Pai, guardando, continua, meu Pai, livrando de todo mal, meu Pai. Meu Pai, vai tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta do pé, meu Pai. Não deixa nada de mal acontecer, Senhor. Espírito Santo da verdade, que se faz presente no meio dessa reunião, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pega essas 3 vidas, meu Pai, guarda e livre, meu Pai, de toda cilada do nosso adversário, meu Pai, que eles venham, meu Pai, realizações e projetos, meu Pai, que o Senhor tem na vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, meu Pai, é isso que eu te peço, meu Pai, que o Senhor guarde e livre eles de todo o mal, meu Pai, em nome de Jesus. Também oramos, meu Pai, por esta palavra abençoada, meu Pai, que o Senhor trouxe para os nossos corações, meu Pai. Obrigado por o Senhor nos dar cada um, meu Pai, a oportunidade, meu Pai, de entrar por essas portas, meu Pai, e poder ouvir a sua voz, meu Pai. Te entrego também, meu Pai, o Senhor escolhido, meu Pai, o Senhor ungido, meu Pai, que o Senhor escolheu por esta noite, meu Pai, para estar trazendo a palavra aos nossos corações, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, nos dá, meu Pai, pelo primeiro dia da semana, meu Pai, nos dá uma semana abençoada, meu Pai, nos guarde e nos livra de todo mal, meu Pai. Aquele que, meu Pai, que for pegar um veículo, meu Pai, que o Senhor vá guardando, meu Pai, e livrando, meu Pai, da cilada do diabo, meuPai. Nos dá uma semana abençoada de trabalho, meu Pai, e que nós estamos mais aqui, meu Pai, nesta quarta-feira mais, meu Pai, reunido, meu Pai, para estarmos te adorando e te glorificando em nome de Jesus. E nos leva para os nossos lares, meu Pai, debaixo das suas mãos, santa e poderosa, meu Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você diga: Amém, glória a Deus. Eu sou grato a Deus pela sua vida, irmãos. Amém, baixinho. Isso, quero ser grato a Deus.